Olá, está começando o nosso segundo bloco da nossa primeira aula sobre escatologia, que aborda o tema do juízo final, o juízo universal. Final porque é o derradeiro, universal porque julga todos. E nós vamos ver, julga anjos, julga demônios e julga os homens. Especificamente, no credo, nós recitamos que Jesus está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No primeiro bloco, vimos 2 episódios do Antigo Testamento que, bem de longe, mostram uma relação de juiz de Deus Todo-Poderoso com relação à humanidade toda. O episódio do dilúvio, no tempo de Noé, o episódio da Torre de Babel, juízos negativos, juízos de valor, onde a humanidade está inteiramente contaminada. No tempo de Noé, escaparam ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 esposas. Mas, no tempo da Torre de Babel, ninguém. Toda a humanidade se uniu para construir aquela torre, que acabou se tornando, por vontade de Deus, a torre da confusão. Babel significa confusão, ninguém se entendia, e graças a essa decisão de Deus, que desceu do céu para contemplar essa realidade, a humanidade foi dispersa e dividida por línguas. Agora vamos ao terceiro episódio, em que Deus se relaciona com 2 cidades. Ele não destruiu com fogo e enxofre muitas cidades, só destruiu essas 2. Em todo caso, eram 2 cidades populosas. O juízo dele foi um juízo duro, intransigente, radical. Ninguém escapou da cidade de Sodoma, exceto Ló, sua esposa e suas 2 filhas. A esposa escapou em termos, porque não devia olhar para trás e acabou olhando, então não escapou. Poderia escapar, se obedecesse à ordem do anjo de não olhar para trás. Então, de uma cidade populosa, só 3 pessoas escaparam. O que precede a destruição de Sodoma e de Gomorra, um juízo universal, vamos dizer assim, sobre essas 2 cidades. Então, vamos ver Gênesis 18, de 20 a 22. O Senhor ajuntou, é imenso clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. E aí começa a intercessão de Abraão junto a Deus Todo-Poderoso. Se houver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver 50, eu não destruo. E se houver 40, e se houver 30, e se houver 10, 20, 10, se houver 10, eu não destruo, etc. E Abraão saiu da presença do Senhor. Não obteve aquilo que ele desejava, a cidade acabou sendo destruída, porque não havia 10 justos. Na verdade, havia 3. Nem a esposa de Ló era justa. Pelo seu apego ao passado e pela sua desobediência ao anjo, ela se revelou que não se enquadrava nesta categoria de justos, somente Ló e as suas 2 filhas. Bem, o que interessa aqui é Deus julgando uma coletividade, Deus julgando várias pessoas ao mesmo tempo, todas juntas. Eu repito, esse julgamento aqui temos que colocar com bastante aspas, para não dar a ideia de que Deus, Cristo Jesus, julgará vivos e mortos quando ele vier, da mesma forma que ele julgou a humanidade no tempo de Noé, absurdo, no tempo da Torre de Babel, absurdo, e no tempo de Sodoma e Gomorra também é absurdo. Bem, agora
vamos Deus emitindo um juízo sobre as nações inimigas de Israel. A história de Israel, no Antigo Testamento, vocês sabem que ela é marcada por conflitos com os povos vizinhos. Qual foi a primeira atitude dos hebreus quando entraram na terra prometida, liderados por Josué? Conquistar a terra. Quantas batalhas aconteceram para que a terra prometida passasse a ser dos hebreus? Que não foi entregue assim de mãos beijadas, todos sabemos, não é? No livro de Josué, quantas batalhas aconteceram? Já vimos, 31 batalhas, 31. Portanto, Israel foi conquistando cada centímetro quadrado da terra. Uma vez consolidados ali na terra, e aí vem a divisão da terra, etc., então temos uma nação, que ainda não é um reino, porque eles vão passar um certo tempo sem nenhum líder, digamos assim, que fosse o sinal visível de unidade das tribos, cujas terras estão ali já divididas, entre as tribos, com exceção da tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal. Mas temos, digamos assim, cada tribo tem o seu representante máximo. E a partir dessa época que surge a ideia dos juízes. Sansão, Jefté, Débora e vários outros, não é? Gedeão, etc. Vários outros juízes. Foram 12 ou 13 juízes. Discute-se, na minha opinião, foram 12 juízes. Depois vem os reis, Saul, Davi, Salomão, etc, etc, etc. Nessa história, desde que Israel toma posse da terra, os outros povos vizinhos a Israel não viam com bons olhos esse povo, mas os respeitava e os temia. E volta e meia estavam fazendo guerra contra Israel. Em vários oráculos proféticos, em vários livros do Antigo Testamento, também os históricos, nós temos invectivas de Deus contra esses povos. Deus julgando nações inteiras, reinos inteiros. Vamos ver, por favor, Amós, capítulo 1, versículo 2, ao capítulo 2, versículo 3. Leitura do profeta Amós. No capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 3. Aliás, na Bíblia Ave Maria, já temos o título. Olha aí o título na Bíblia Ave Maria: Julgamento dos pagãos e de Israel. Os povos pagãos são julgados por Deus quando se insurgem injustamente contra o povo de Israel. E isso acontece pela infidelidade de Israel às leis de Deus, aos oráculos proféticos, quando Israel se prostitui, por assim dizer, com ídolos, adorando deuses pagãos, fazendo aliança com os povos vizinhos que não adoram, não reconhecem o único e verdadeiro Deus. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Damasco, não mudarei meu decreto, porque esmagaram Galaade com grades de ferro. Porei fogo à casa de Azael, e esse fogo devorará os palácios de Ben-Hadad, etc, 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 etc. Não, vamos ver que é uma profecia longa. Aqui nós temos Deus que se utiliza do profeta para emitir um oráculo que já é um julgamento. Essa nação que traz sofrimento para o meu povo, ela vai se ver comigo. Essa nação vai ser punida. Essa nação vai ser castigada. Ela está com seus dias contados.
Então, aqui nós temos um tipo de juízo, podemos chamá-lo de imprecatório. O que é imprecar? É rogar uma desgraça sobre alguém, é desejar, ameaçar, vamos dizer assim, ameaçar. Imprecar alguma coisa contra alguém. Lembram da oração de São Bento contra Satanás? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o demônio meu guia, vá de retro, Satanás, é mal o que tu bebes, etc. Bebe o teu próprio veneno, aquilo que tu aconselhas, etc, etc. É uma oração imprecatória, de ameaça, não é? De ameaça, vá de retro, Satanás, etc. Então, esses oráculos do Senhor Deus, por meio dos profetas, contra essas nações inimigas de Israel, são oráculos imprecatórios, onde Deus julga essas nações. Mas também Israel é julgada. Israel é uma nação que, quando ela desobedece a Deus, provoca a indignação divina. E Deus lança, por meio dos profetas, ameaças contra o seu próprio povo. Mas essas ameaças são expressão do amor de Deus, até o dia em que Israel decida se voltar para o Senhor. Voltando-se para o Senhor, o castigo é suspenso, a ira de Deus, ela é aplacada, a vingança de Deus não é executada, e Deus suspende, por assim dizer, aquele juízo, aquele julgamento ameaçador. Então, já terminamos o segundo bloco. No terceiro, a gente vai continuar ainda no Antigo Testamento a investigar a ideia de um Deus juiz de todos. É isso que nos interessa. Mas, juiz de todos, no sentido do juízo final, não vamos encontrar nenhum elemento no Antigo Testamento. Somente esses indícios. Mas justamente os indícios no Antigo Testamento são importantes para mostrar o quê? Para mostrar que a ideia de um Deus que julga todos já existia no Antigo Testamento. Até lá.